Na verdade, hoje é um dia muito importante para o G20, para o presidente Lula, né? Porque eu acho que é a conclusão do primeiro grupo de trabalho que nós temos no G20, ao longo da história do G20, e é o primeiro grupo de empoderamento das mulheres institucional, né? Que é um posto só por ministras. Então, para nós é um momento muito importante, estratégico. A equipe técnica, coordenada pela Maria Helena e pelo MRE, durante um ano, construíram o documento, os consensos, as possibilidades de negociações, né, que vai ser o documento final, que vai ser encaminhado para o G20, para que os chefes de Estado possam fazer isso. Então, a gente tem hoje a maioria dos países que compõem o G20, alguns convidados estão aqui. Nós temos um debate, né, sobre alguns temas que são contraditórios entre os países, mas que nós estamos buscando consenso até o término da reunião. Mas é importante dizer que o que é comum no documento? Primeiro, e que a maioria dos países não abre mão. Primeiro, a questão da igualdade de gênero. Nós estamos trabalhando uma perspectiva que não é possível que, pleno século XXI, se haja qualquer retrocesso naquilo que foi uma conquista das mulheres, o direito de trabalhar, salário igual, para trabalho igual, né, dignidade, uma série de coisas. Dentro da questão do enfrentamento à violência e à misoginia, tem uma das grandes preocupações, e o documento traz isso, que é uma das reflexões também, a questão de enfrentar todas as formas de violência, mas também as violências cibernéticas das redes sociais, que têm atingido todas as mulheres. E na questão da justiça climática, é pensar um desenvolvimento econômico que inclua as mulheres dentro de um desenvolvimento sustentável, que as mulheres não podem ser apenas aquelas que são só as beneficiárias, mas elas são um processo, elas constroem tecnologias que são tecnologias próprias de preservação do meio ambiente, de preservação da vida, de preservação do futuro. Isso precisa ser incluso em todas as grandes decisões do desenvolvimento econômico e sustentável, que vai ser a decisão da reunião de cúpula do G20 em novembro, no Rio de Janeiro. Eu só posso dizer que a gente fez, inclusive agora no início, nós falamos que nós fizemos 9 reuniões online, uma em janeiro e outra na abertura dos trabalhos, e outras 8 agora no último período. Fizemos 3 reuniões presenciais do grupo técnico, com um debate bastante amplo, fizemos aproximadamente 11, se não me engano, só nesse último período, de reuniões bilaterais para tratar dessas questões sensíveis, de forma de construção de texto, enfim. E, obviamente, tantas outras reuniões. Esse processo todo, ele trouxe um documento que, na nossa percepção, é um documento bastante poderoso para essa primeira entrega do G20. Né? É um material, um texto que traz toda a necessidade de que os 20 países que são as maiores economias do mundo, né, tem que olhar para que se a economia possa ser a equidade, a igualdade entre mulheres e homens nesse processo, a igualdade de gênero, ela ajuda inclusive a economia, ajuda os países a melhorar PIB, ajuda os países a melhorar, e aumentando o PIB aumenta a qualidade. Teoricamente, deveria aumentar a qualidade de vida das pessoas, mas é nesse sentido que não é possível um mundo sustentável, um mundo com uma economia justa, sem a participação igualitária de mulheres e homens, e isso é basicamente um consenso de todos os membros do G20, inclusive dos convidados, com apoio das organizações internacionais. O que há são algumas outras diferenças que
estamos tentando resolver aí, inclusive até o final do dia, aquilo que a ministra falou. Vocês ficam à vontade para fazer as perguntas. Nayara? Nayara Machado, dentro dessa questão da justiça climática, eu queria saber se vocês abordam questões relacionadas à energia. E também queria saber, saiu, por exemplo, no GT de transições energéticas, na declaração de ministro tem os princípios de transição justa, que aborda a questão de gênero. Eu queria saber se vocês conseguiram coisas do tipo em outros GTs que tratam de justiça climática, de tecnologia, e se não, que tipo de resistências o G20 de mulheres enfrentou nessas negociações com outros GTs. Na verdade, nós temos sim, né, na maioria dos GTs, inclusive de energia, nós tivemos o que a gente faz no governo, que é um pedido do presidente Lula, que é a questão da transversalidade, né, em todas as ações, no nosso caso, a transversalidade de gênero. Então, nós conversamos, dialogamos com todos os grupos de trabalhos. Um grande número saiu com recomendações para a questão de gênero, então, da questão energética, além de sair com a adoção de medidas, também teve no GT o lançamento, né, da energia renovável e sustentável para as mulheres, que é a cozinha sustentável, né? Então, fazendo parte já dos resultados em que nós estamos trabalhando. Assim como a trilha de finanças, né? É um momento importante que se reuniu, que pensou, discutiu e que saiu também já com encontros, já teve um encontro, vai ter outros, mas que estão trazendo elementos importantes para a questão de gênero das mulheres. Não, só para... porque me passou o microfone. Nós, já no começo, fizemos essa articulação tanto com os grupos de trabalho e a trilha de finanças, mas também com os grupos de engajamento, que tem esse apelo que o presidente Lula traz para esse G20 a sociedade é assim, é feita de governo, de empresários, de empresas e de sociedade civil. Então, fizemos nos grupos de trabalho, onde não foi possível colocar a questão de gênero, alguns não foi nem por impossibilidade do tema, mas houve debate, mas porque a característica do tema ou porque não tinha um problema com a questão do tema. Houve outras prioridades talvez, mas todos os grupos de trabalho discutiram a questão da participação das mulheres e da inclusão das mulheres e da paridade e da igualdade entre mulheres e homens e a igualdade de gênero dentro dos seus debates. Alguns chegaram nas suas conclusões com esse tema, outros não. Mas não... No G20 de mulheres, vocês estão abordando a questão da energia? A transição energética é porque no nosso grupo a gente está trabalhando a questão climática como um todo, né? Não tem uma especificidade sobre alguma coisa, mas obviamente que tem uma coisa que em todos os temas do grupo de trabalho de empoderamento vem trazendo, que é a participação das mulheres nos debates e nas decisões. No caso da transição energética, tudo que diz respeito a clima, nós queremos que as mulheres estejam participando em iguais condições que os homens nas decisões, inclusive. E, obviamente, que como transição energética é um tema relativo à questão de clima, nós queremos isso também. Oi, Maiara do Correio Brasiliense. Ministra, com todas essas guerras e conflitos que estão tendo no mundo, foi conversado algo sobre as mulheres serem as principais vítimas nos confrontos, nas mortes? Se tem alguma ideia nesse sentido para proteger as mulheres? Obrigada. Na verdade, o grupo de trabalho trabalha a questão da segurança e das diversas formas de violência. Nós não entramos no tema específico da questão dos conflitos, que não cabe a esse grupo de trabalho.
mas cabe na questão da violação de uma série de outras questões que também não tem consenso. Então, nós trabalhamos com aquilo que é consenso que você constrói nos diversos países. Não é uma posição do governo do Brasil, é uma posição de um GT, né, de 20 países, as quais nós temos muitas diferenças, mas nós trabalhamos 2 itens que são para nós muito caros para o governo brasileiro e para o Ministério das Mulheres, que é a questão da segurança e paz das mulheres, né? Isso é um eixo que tanto a primeira-dama trabalha com muita força, a Janja, quanto o Ministério das Mulheres. E discutindo a questão da segurança e da paz em todos os níveis, não só enquanto conflito de guerra, mas porque você tem muitas mulheres que morrem em outros países, muito mais do que muitas mulheres que estão em países em guerra. Então, a grande questão é como é que você faz, e esse é o cerne da discussão do documento que nós estamos soltando, é garantir a vida das mulheres, né? Esse é o desafio que nós estamos trabalhando. Como garantir que as mulheres vivam bem, vivam num país sustentável e elas sendo o centro do desenvolvimento econômico. E o centro do desenvolvimento econômico é você pensar a questão dos recursos financeiros, orçamentários, é você pensar a questão dos recursos hídricos, energéticos, é você pensar as grandes obras, é você discutir todo o processo e a mulher na centralidade, não a mulher na periferia, né? Então agora a gente vai pensar o que faz para a mulher não ficar mais pobre. Não, ela tem que estar na centralidade do desenvolvimento da política econômica. Bom dia, eu sou Dandara, do G20 Mulheres. Eu gostaria de perguntar qual o legado que o Brasil deixa para esse GT e qual a expectativa para a próxima Troika, a partir de então. Bom, eu acho que a gente está deixando um grupo muito forte, o grupo de empoderamento das mulheres muito mais fortalecido, institucionalizado. Eu acho que o comprometimento dos diversos países que estão aqui mostram, né, as posições que eles têm falado, como eles têm se relacionado, o compromisso no debate do documento, na construção de consensos, porque para construir consensos, muitos países têm que abrir mão de muitas coisas. Eu acho que é importante dizer isso. O consenso ele não é construído assim, né? Então você tem um país que tem uma forma de pensar, uma cultura, um valor, e muitas vezes isso tudo você tem que ir negociando, o país cedendo. Então eu acho que tudo isso fortalece e garante um grupo de empoderamento das mulheres muito mais forte. Eu acho que a gente sai com um documento consistente, um documento forte, com proposições, tratando os principais eixos, os principais temas que mexem na vida das mulheres, e nós podemos, com certeza, vai ser aprovado nos nossos chefes, nos chefes de Estado, mas a principal legado, eu acho que é a consistência desse grupo de trabalho, é a consciência de dizer que as mulheres não ficam discutindo poucas coisas, a gente está discutindo a centralidade da política, nós estamos discutindo a mesma coisa que o G20, né? Que os chefes, nós estamos discutindo desenvolvimento e economia, né? Então, acho que isso é um processo muito importante e um legado que o Brasil deixa e que a África já assumiu hoje de manhã, que vai continuar com os 3 temas que a gente trabalhou. A questão da autonomia econômica, enfrentamento à violência contra as mulheres e misoginia, e a questão da justiça climática com desenvolvimento sustentável. A importância da presidência brasileira nesse primeiro ano de funcionamento do
Obrigado, ministro. Eu estou na equipe de Sherpas do MRE, então eu acompanho o processo como um todo, né? E o que eu acho que é importante ressaltar é o seguinte, a gente tem um momento muito especial com a inauguração do grupo, é a primeira vez no G20 em que há um GT dedicado a essa temática e, ao mesmo tempo, isso se conecta e se articula muito bem com o que a gente está fazendo na presidência como um todo. Hoje, na sessão de abertura, nós tivemos uma fala do embaixador Maurício Lírio, que é o Sherpa do Brasil, enfim, o representante do presidente no G20, e ele destacou isso, que as nossas principais iniciativas no G20 têm um componente também dessa pauta de gênero e empoderamento das mulheres muito forte. Talvez a nossa principal conquista esse ano seja a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, e aí a gente destaca muito o papel central que as mulheres ocupam nesse contexto. Programas como Bolsa Famílias, os nossos principais programas sociais deixam muito claro como primeiro, a atuação das mulheres é central para o desenvolvimento e, segundo, como o empoderamento econômico e a autonomia das mulheres é importante e fundamental, né, nessa dinâmica. Então, da nossa perspectiva da presidência como um todo, acho que articula muito bem esse trabalho transversal, como a ministra mencionou, outros grupos têm trabalhado essa pauta, o grupo de comércio e investimentos, por exemplo, o grupo de trabalho e emprego, teve avanços muito importantes também na pauta de gênero. Então, se articula muito bem, a gente consegue manter a transversalidade tendo o novo grupo de empoderamento das mulheres no centro desse processo. Só destacar para vocês que hoje, na abertura, tivemos a presença de 6 ministras mulheres do governo do presidente Lula e a primeira-dama Janja também estava presente, então foi uma abertura bastante politicamente muito importante para essa primeira reunião ministerial da história.